presença de Deus aqui. Há 4 anos atrás, eu larguei a engenharia para vir trabalhar a tempo integral na igreja. E eu me lembro de uma coisa que me preocupava muito naquela época, e que era a base das minhas orações a Deus. É uma coisa só. Eu não estava preocupado com dinheiro, a minha família estava tudo ajustado. Eu me preocupava apenas com uma coisa. Pai, eu morro de medo de me tornar um profissional. Eu morro de medo de me tornar um assalariado, um empregado. Eu morro de medo de me tornar uma pessoa insensível espiritualmente. Eu morro de medo de estar abraçando uma profissão. Você agora não é mais engenheiro, mas é um pastor. E esse é um dos maiores perigos que todos nós que estamos aqui nesse salão, a igreja do Senhor, se você é crente, se você conhece a Deus, esse é um dos grandes perigos que a gente corre. É de, com o tempo, nós nos tornarmos insensíveis espiritualmente. A figura bíblica que mais fala de insensibilidade, não é? É a lepra. Eu imagino que você já tenha ouvido falar, conheça um pouco, mas a lepra é uma doença que traz insensibilidade. A lepra, quando ela vem sobre as pessoas, né? Não olha lá para lá ainda não, tá? Eu sei que ele precisou tirar, porque estava uma cara lá muito, né? Mas você fica olhando para mim um pouquinho aqui, né? A lepra começa com uma pequena mancha, não é? E aquela mancha vai se alastrando, e devagarinho, né? Vai crescendo, crescendo, e aquele local, não é? Na pele, ele vai se tornando um local insensível. Eu não sei se você sabe, mas naquele lugar onde há lepra, se você espetar uma agulha, algo pontudo, a pessoa não sente dor. Se você pegar algo quente, riscar um fósforo, sei lá, um isqueiro e colocar naquela região, a pessoa não sente dor. Por quê? Porque a lepra é a doença da insensibilidade, não é? Muitas vezes a pessoa tem lepra e ela não sabe que tem. Muitas vezes a pessoa tem lepra e ela não vê, porque aparece numa região do corpo onde ela não consegue ver, não é mesmo? É preciso, como se fazia antigamente, que outras pessoas possam olhar e avaliar e muitas vezes dizer, você tem lepra, não é? Todo leproso, no passado, ele andava separado das pessoas. Imagino que você se lembra disso, não é? Eles tinham que viver separados, eles não podiam se relacionar com as outras pessoas. Eram tão rigorosos nesse aspecto, que eles tinham que andar com um sino pendurado no pescoço, para que quando eles se movessem, as pessoas soubessem, deve ter leproso aí por perto, não é? E quando uma pessoa se aproximava dele, ele tinha que gritar, imundo, 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 para que as pessoas soubessem que ali tinha um leproso. A palavra de Deus, a lepra, é símbolo do pecado, você sabe disso. E o pecado nos deixa espiritualmente insensíveis. E o leproso é o pecador. O leproso. Assim como a lepra trazia consequências para a vida do leproso, o pecado traz consequência para a vida de cada um de nós. E nós precisamos olhar para isso com cuidado, né? Nós precisamos considerar isso fortemente para que a glória do Senhor venha. A Bíblia conta a história de um homem leproso. Você conhece a história dele. Esse homem, né, a Bíblia fala, lá em 2 Reis, capítulo 5:1, vou ler com você, agora você pode olhar aqui para esse quadro, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, muito respeitado e honrado pelo seu senhor,
pois por meio dele o Senhor, letra maiúscula, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro era leproso, ficou leproso. Você conhece a história desse homem, não é? Um general sírio, um homem muito famoso, muito honrado na sua cidade, no seu país. A Bíblia fala que ele havia tido muitas conquistas, muitas vitórias, mas no finalzinho do versículo há uma observação que faz toda a diferença. Era famoso, era guerreiro, era conhecido, tinha tido grandes vitórias, porém, leproso. Mas, leproso. Né? Imagina o drama que esse homem vivia. Para o seu país, para a sua nação, um homem grandioso, mas na sua intimidade, e para aqueles da sua intimidade, um homem leproso. Convivia com a fama, convivia com o prestígio, mas convivia também com uma doença oculta. Por mais que a gente tente esconder, sempre tem alguém que sabe. Deus sabe, Deus sonda os nossos corações. E como na casa de Naamã, havia, né, pessoas que sabiam que ele estava doente. Líderes, mesmo os famosos, mesmo os altos líderes da igreja, podem estar doentes. Líderes podem estar doentes. Líderes podem estar vivendo vida dupla. Aquele homem vivia uma vida dupla. Ele era uma coisa para os de fora, mas outra coisa para os de dentro. Um dos maiores riscos que nós corremos é, à medida que a gente vai alcançando posições cada vez mais altas de liderança, é ocuparmos essas posições sem termos sido tratados, ainda doentes. Isso pode ser um sério problema nas nossas vidas, como foi para Naamã, não é? Mas eu queria te dizer, não é? E eu vim aqui para isso, para dizer também que líderes doentes podem ser curados. 2 Reis 5:14 diz: assim ele, Naamã, desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado, e a sua pele se tornou como a de uma criança. Você já viu pele de criança? Já, não já? É uma delícia, não é? Gostoso. Foi assim que ele ficou. Você conhece a história, não é? Esse homem, dentro da sua casa, foi exortado por uma escrava, não é? Imagina, uma escrava. Falou para ele: se você fosse na minha terra, ela era de Israel, se você fosse na minha terra, lá você ia encontrar cura. E ele, quando ouve aquela palavra de esperança, né? Algo que podia mudar a sua vida, ele corre para lá, ele fala para o rei, corre para lá. Né? Vou resumir aqui um pouco. Chegando lá, ele nem é recebido pelo profeta, ele é recebido por um garoto de recados. E o recado para ele foi: vai e mergulha 7 vezes no Jordão. E ele ficou revoltado com aquilo. Ele foi com a motivação errada, ele foi levando muito dinheiro. Ele esperava que estendessem um tapete vermelho para ele. Mas, na verdade, Deus estava tratando com ele. Deus estava tratando com aquele homem famoso. Deus estava tratando com aquele grande líder. Como Deus muitas vezes precisa tratar conosco. Como Deus muitas vezes vê a nossa lepra. E Ele precisa, Ele quer e Ele deseja nos curar. A Bíblia diz que o Evangelho de Jesus, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, para a cura, para a transformação. E aquele homem, então, convencido pelos seus auxiliares, porque ele queria ir embora, ele começou a ficar revoltado. Ele falou: os rios da Síria, né, Abana e Fafás de lá, que passam em Damasco, são muito melhores, mais limpos que esse rio Jordão aqui. Por que então que eu não mergulharia lá? E os seus soldados, aqueles que andavam com ele, convenceram. Se ele tivesse te pedido algo difícil, você não faria. Quanto mais isso. Era fácil, mas ao mesmo tempo era difícil. Por quê? Porque para aquele homem mergulhar naquele rio 7 vezes,
ele precisaria se desnudar. Todos iam saber que ele era leproso. Ele precisaria abrir para todo mundo. E aquele grande homem, famoso, né? Reconhecido, general, a Bíblia fala que ele era herói na sua nação, né? Todos iam saber que ele era leproso. Mas não havia outra maneira. E ele foi. E por 7 vezes, como diz o texto, né? Ele mergulhou ali naquele lugar, naquele rio. E ele foi completamente curado da sua lepra. Essa é uma manhã que Deus... Eu estou aqui, eu estou fazendo força para me conter aqui. Porque há uma presença de Deus tão forte aqui, filho. Eu sei que você já tem essa convicção que Deus preparou essa manhã para nós, para você. E essa é uma manhã de cura. A gente anda por aí e encontra com muita gente que tenta esconder a sua lepra. E por causa disso tem vivido atormentado, tem vivido de uma maneira insegura, tem vivido cansado, com medo, sendo acusado pelo diabo, sem poder ser instrumento nas mãos de Deus, instrumento pleno mesmo, útil, completamente útil nas mãos de Deus. E eu quero encerrar então dizendo para você, do último, que líderes curados, eles glorificam a Deus. Quando aquele homem foi transformado, ele ficou tão feliz, ele ficou tão alegre, que ele voltou lá para Eliseu. E ele queria dar todo aquele dinheiro que ele trouxe, e Eliseu falou, não, pode levar isso de volta. Não é? Ele não podia ter uma ideia errada do Evangelho, ele não podia achar que a bênção de Deus se comprava. E ele faz então uma declaração, que está aí em 2 Reis, no versículo 14. Ele falou assim, o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Eu não combinei nada com a Beth, eu nem sabia que ela ia apresentar esse vídeo. Aliás, eles até mudaram a ordem das apresentações, né? Mas esse homem deixou de ser idólatra. Ele adorava um Deus chamado Rimon. Ele falou assim, eu agora adoro, ofereço sacrifícios apenas ao Senhor, ao Deus de Israel. Fica de pé um pouquinho, filho. Essa é uma manhã de cura também. Porque aquele homem foi curado. A glória de Deus se manifestou ali. Eu fico imaginando o testemunho que foi daquele homem na Síria. Porque ele foi transformado. Aquele grande herói agora era um homem curado, um homem sarado. O pastor Alvim falou aqui, a gente fica cansado porque não busca a Deus. É verdade. E a gente fica insensível quando, não buscando a Deus, a gente não trata com os nossos pecados. Lepra é símbolo de pecado. Eu morro de medo. Eu já fiz uma oração, filho, uma vez. Aliás, eu já fiz várias vezes. Eu falei, Deus, se um dia eu tiver que te desonrar, fizer coisa feia, o Senhor pode me matar antes. Eu quero ser sensível a Deus. Quero ser sensível a Deus. E muitas vezes eu me pego tão insensível, tão longe, tão distante. Queridos, nós não podemos, nem precisamos ter pecados ocultos. Nós não precisamos, pelas noites, ficar fazendo coisas escondidas. Quando não tem ninguém vendo, mas Deus está vendo. Nós precisamos tratar pecado, levar essa questão do pecado a sério. Porque foi o pecado que fez Jesus vir morrer por nós.
1 Coríntios 15:3 fala assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. E o que acontece é que depois de um certo tempo na igreja, principalmente se você vai subindo, se você vai se tornando diácono, pastor, líder disso, líder daquilo, a gente tem uma tendência a achar que os outros confessam pecado, mas a gente não, os outros pecam, mas a gente não. E Naamã era assim, era um homem famoso, mas doente. Fecha os seus olhos um minutinho, já vou encerrar. Só deixa o Espírito Santo falar, né? Deixa o Espírito Santo mostrar, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa o Espírito Santo nos visitar. É o Espírito de Deus que revela a nossa lepra. A lepra era uma doença que ia consumindo as pessoas, né? Consumindo. Muitos ficavam sem orelhas, sem nariz, né? Mas Deus quer mandar isso parar, e a gente precisa parar aqui, como tem sido a tônica dessa manhã aqui, a gente precisa parar e considerar Deus e fazer algo que a gente tem feito muito pouco na igreja, não é? Que é confissão. Quem sabe nós agora não vamos fazer isso, e vamos. E eu vou pedir você, se você tiver liberdade, né, a gente fazer isso de uma maneira não muito usual, mas você não é obrigado, faça se você quiser. Ajoelha aí agora, filho. E confessa a Deus a sua lepra, o seu pecado. Confessa a Deus a sua fraqueza, a sua dificuldade, a sua luta. Confessa a Deus o pecado, talvez, da sua igreja, da sua área, do seu ministério. Faça isso agora, todos nós, se você tiver liberdade. Se não puder, não tem problema. Se não quiser, também não tem problema. Mas faça isso agora, para que a glória de Deus venha. Deus olha para nós nesse lugar, Pai. Contempla os nossos corações. Oh Deus, Tua palavra fala numa igreja santa, pura, sem mácula. Oh Deus, somos tão negligentes, Deus. Pecamos tanto por omissão, Pai. Somos tão idólatras, Deus. Criticamos os idólatras, mas muitas vezes somos mais idólatras do que eles, Deus.
Deus, tem misericórdia. Tua palavra diz, um versículo que todos nós conhecemos: se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar, Deus, de toda injustiça. Tu és um Deus santo e o Senhor nos chamou para sermos santos. Perdoa o nosso pecado, Pai. Nós estamos confessando aqui, Deus, cada um de nós. Nós estamos pedindo, Deus, lava-nos com o Teu sangue. Perdoa as nossas omissões. Perdoa os nossos pecados ocultos, Pai. Perdoa, Deus, quando fazemos aquilo que ninguém vê, mas o Senhor que vê todas as coisas sabe. Perdoa, Deus. Perdoa quando omitimos de Te buscar. Perdoa quando somos idólatras. Perdoa quando amamos mais a obra do que o Senhor da obra. Perdoa o nosso orgulho, Deus. O que o Senhor mais quis tratar com aquele homem foi o orgulho dele. O Senhor usou uma empregada, Deus, para trazer o caminho. O Senhor mandou um garoto de recado para receber. O Senhor mandou ele se desnudar na frente de todos e mergulhar num rio barrento. Trata conosco, Deus, com o nosso pecado, com o nosso orgulho, Deus. Trata com a nossa soberba, Deus. Dá para nós um coração que se humilha, que se volta para Ti, que reconhece que sem o Senhor nós não podemos nada, que tudo que temos, que tudo que somos é única e exclusivamente por causa do Senhor. O Senhor não nos deu impérios, o Senhor apenas nos chamou para sermos servos fiéis. O Senhor nos chamou para sermos bons pastores e não assalariados. Misericórdia, Deus, de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Misericórdia de nós, Deus. Fica de pé agora, querido. Eu nem marquei meu tempo, mas Pastor Luiz vem após mim. Mas antes, pega uma pessoa que está próxima de você e sem perguntar nada, né? Se for o caso, se você não conhece, pergunta o nome. Ore um pelo outro, fala: deixa eu orar por você, e você depois ora por ele. Assim, de 2 a 2, homem com homem, mulher com mulher, rapidamente. Faça isso. Abençoe esse seu irmão. Ore um pelo outro.